porque o nosso tema não é a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tanto quanto franceses e ingleses, vão ficar paralisados durante meses nas trincheiras da frente ocidental. Pouco tempo não, né? Depois de alguns anos de guerra, o Império Russo dos Romanov vai entrar em convulsão social total, porque começa a Revolução Comunista do Lenin. Revolução essa que, olha que ironia, olha a história cheia de loucura. Uma das nações que ajuda a financiar a ida do Lenin até a Rússia, para propagar a sua revolução, é a Alemanha. A Alemanha auxilia o Lenin no seu intento. Se ele soubesse o que ia acontecer 20 anos depois. Enfim. Então, o Império dos Romanov colapsa. E lá em março de 1918, vale até ressaltar, os soviéticos só vão se estruturar mesmo lá para 1922. Mas o Lenin já tinha controle do que podemos considerar as partes industriais mais relevantes da Rússia. Ele não comandava a Rússia inteira, mas ele comandava aquilo que era mais importante. O exército branco monárquico ainda vai lutar muito tempo, mas o que importa estava o controle do Lenin. Ele queria encerrar a guerra contra as potências ocidentais para se focar em destruir os seus inimigos dentro da própria Rússia. Então ele assina um dos acordos de paz mais idiotas de todos os tempos. Se tivesse sido implementado de vez, teria levado a futura União Soviética à bancarrota antes mesmo de começar. É o acordo de Molotov? Não, é o Pacto de Brest-Litovsk, que basicamente encerra a guerra entre alemães, austro-húngaros e russos e dá para a Alemanha o controle de territórios como a Ucrânia, Estônia, Letônia, que tinham, os dados variam um pouco, mas pelo menos 1/4 do poderio industrial russo foi passado numa canetada para o Império Alemão. E na hora que a Alemanha... As pessoas esquecem isso. A Alemanha derrotou a Rússia na Primeira Guerra Mundial. História de o exército russo invencível, de que nunca é derrotado ninguém. Pura balela. A estratégia russa em guerras é o famoso moedor de carne. Eu vou jogar milhões de soldados em cima de você. Eu tenho 10 milhões e você tem 2. Você vai matar 8 dos meus, mas vão sobrar 2 meus no final. Enfim. Então, a Rússia sai do conflito, ela vai resolver suas próprias questões da Revolução Comunista, etc. Então, a Alemanha, ela se sente confiante para colocar um ponto final na guerra. Ela retira seus milhões de soldados da frente oriental e ela lança uma ofensiva gigantesca contra os aliados na frente ocidental, ofensiva de primavera. E eles têm convicção de que isso vai ser o suficiente para demolir todas as defesas da frente ocidental. Só que não. No final das contas, eles conseguem muito mais vitórias táticas do que vitórias definitivas. Eles perdem centenas de milhares de homens nessa ofensiva e em agosto começa a ofensiva derradeira da guerra. Os Estados Unidos já está na guerra, os tanques de batalha, os tanques de guerra já estão efetivamente em campo de batalha em grande quantidade. As trincheiras são demolidas numa velocidade absurda. Num espaço de 3 meses, de agosto a novembro, a Alemanha colapsa. Colapsa porque a Alemanha não tinha condições de lutar numa guerra tão extensa, ninguém imaginou que a guerra seria tão longa, começou uma fome imensa dentro do país como um todo, e também começaram levantes comunistas dentro da Alemanha. O Kaiser renuncia em 9 de novembro de 1918, Wilhelm II, que era o imperador da Alemanha, por assim dizer. Ele vai embora, ele vai para a Holanda e começa um governo republicano provisório que vai ser estabelecido a posteriori, liderado pelo Friedrich Ebert, que era um socialista. Coisa maravilhosa. Saímos de um império para um presidente socialista. Tudo lindo. Enfim, óbvio que eu estou generalizando, porque essa guerra por si só levaria horas para ser explicada, mas o que importa é, na cabeça dos alemães, eles não foram derrotados, porque exércitos inimigos não entraram na Alemanha. Sim. A Alemanha não tiveram território. Isso, a Alemanha não teve suas cidades destruídas. A guerra foi muito mais lutada na França do que na Alemanha, propriamente dita. Então, existia uma noção de que o exército sofreu uma facada nas costas. Quem deu essa facada nas costas? Tanto que isso vai surgir num depoimento
do Marechal Hindenburg, que era o comandante das forças alemãs. Ele diz efetivamente que quem traiu a Alemanha foram os judeus e foram os sociais-democratas. Então isso cria um sentimento revanchista imenso na população. Olha, nós não perdemos a guerra. Quem nos traiu foram os judeus, nós poderíamos ter vencido a guerra. Mas por qual motivo colocar os judeus? Não entendi por quê. Olha, durante séculos, na Europa como um todo, os judeus eles foram expulsos de vários países. A Espanha é um exemplo disso. E os judeus eles sempre foram uma comunidade, eles sempre foram comunidades pequenas, comunidades muito autocentradas, e os judeus sempre foram muito bem sucedidos. Então, em climas de crise, você olhava assim, olha, pô, tá todo mundo na merda, por que aquele grupo ali tá se dando bem? Então, a inveja humana é uma desgraça, né? Ah, aquele grupo tá se dando bem, com certeza eles estão fazendo alguma coisa muito escusa. E no caso, coitados dos judeus, eles deram um azar miserável, porque grande parte dos líderes que vão criar o que vai ser conhecida como República de Weimar, que é a república que sucede o Império Alemão, eles eram judeus. E grande parte dos comunistas que levam a cabo a Revolução na Rússia eram judeus, podiam ser judeus não praticantes, mas eram judeus de nascimento. Então tinha essa noção de que o comunismo era um movimento judaico internacional impelindo nações ao caos. E quem vai acreditar nisso mais do que qualquer outra pessoa naquela época? Um cabo que lutou na Primeira Guerra Mundial, que alguns anos antes havia fracassado 2 vezes suas tentativas de entrar na Academia de Belas Artes de Viena. Hitler. Que viveu um bom período como um mendigo nas ruas daquela cidade. É o Hitler. O Hitler foi um militar muito condecorado na Primeira Guerra. Ele conseguiu 2 comendas, a Cruz de Ferro de 2ª e de 1ª classe, por bravura. Ele era mensageiro. E quando ele estava efetivamente levando mensagem no campo de batalha, era perigosíssimo. Só você imaginar, eram quilômetros de trincheiras, alguém escrevia uma mensagem num papel, você tinha que correr entre as trincheiras para você entregar aquela mensagem. Era imensamente perigoso aquilo que ele fazia. Mas, enfim, a Alemanha colapsa. E já pouco depois do colapso da Alemanha, começa a revolta espartaquista, lá em janeiro de 1919. É uma revolta comunista que irrompe em Berlim, liderada pela Rosa Luxemburgo. E essa revolta posteriori, ela é derrotada sem muita dificuldade pelos Freikorps, que eram grupos de